Esta história foi baseada em relatos enviados por nossos inscritos e editada por mim. Os nomes foram trocados para manter o anonimato. Se você também quiser que sua história seja contada aqui, mande um e-mail para mim. Adoro receber as suas experiências e trazer novas narrativas para o canal. Agora, vamos lá! Meus pais se separaram quando eu ainda era bem nova. Nem deu tempo de entender direito o que estava acontecendo. Só sei que um dia minha mãe fazia parte da rotina, e no outro, já não estava mais lá. No fim das contas, fiquei morando com meu pai, porque ele tinha mais condições de me criar e garantir uma vida estável. No começo foi estranho. Meu pai nunca foi muito de conversa, daqueles que resolvem tudo com um "depois a gente vê", e respondem mensagens só com "ok". Mas, do jeito dele, eu sabia que ele se importava. Enquanto isso, minha mãe seguiu a vida dela. A gente se via quando dava, mas não era algo frequente. Com ele, nunca faltou nada. Ele fazia questão de me dar tudo o que eu precisava, mas também era cheio de regras. Horário para voltar para casa, escola em primeiro lugar, e aquele discurso clássico de "dinheiro não nasce em árvore". Apesar disso, a gente se entendia. Ele não era do tipo que dizia "eu te amo" ou dava abraços do nada, mas deixava meu café pronto toda manhã. E isso, no fundo, era a forma dele de demonstrar carinho. Crescer sem minha mãe por perto foi uma experiência meio doida. Tive que aprender muita coisa sozinha. Escolher roupa sem perguntar pra ninguém. Lidar com meus sentimentos sem alguém pra traduzir. E até sobreviver às cólicas mensais sem surtar. Mas apesar dos desafios, nunca me senti completamente sozinha. E foi assim que tudo começou. Eu, ele e essa vida que a gente montou juntos. Cheia de tentativas, erros e acertos. Mas sempre seguindo em frente. Eu nunca fui muito de sair. Chegava do colégio e ia direto pro quarto, ligava a TV ou ficava mexendo no celular até a hora de dormir. Minha rotina era essa, sem grandes emoções, sem muitos amigos batendo na porta chamando para dar uma volta. Era eu, meu espaço e meu mundinho virtual. Mas como dizem, nada fica igual para sempre. E quando virei mulher, as coisas começaram a mudar. Não foi algo brusco, tipo um estalo que transforma tudo de uma hora para outra. Foi mais sutil, quase imperceptível no começo, mas estava lá. Pequenos detalhes, pequenas diferenças na forma como eu via o mundo, e principalmente, como o mundo parecia começar a me enxergar. Meu pai nunca se casou de novo, nunca foi daqueles que vivem arranjando esquemas ou trazendo gente nova para dentro de casa. Desde a separação, parecia que ele tinha decidido que a vida dele era só entre nós dois. O mundo girava assim, sem ninguém de fora. Talvez por isso as coisas tenham tomado um rumo diferente. A gente sempre teve um vínculo forte, mas conforme o tempo passou, essa conexão ficou mais intensa. Ele começou a me olhar de um jeito diferente, ou talvez eu tenha começado a notar coisas que antes passavam despercebidas. O silêncio entre nós já não era mais só conforto. Às vezes parecia carregar algo a mais, algo que eu não conseguia explicar direito. E foi assim que tudo começou a mudar, devagar, quase sem que eu percebesse. Em casa, sempre foi tudo muito natural. Eu podia estar no chuveiro e meu pai entrar para escovar os dentes, sem cerimônia, sem estranhamento. A gente nunca teve essas frescuras, porque no fim das contas, éramos só nós dois ali, dividindo a mesma casa, a mesma rotina. Mas de uns tempos pra cá, comecei a perceber que certas coisas tinham um peso diferente. Não era nada explícito, nada que desse para apontar com certeza e dizer: "Olha, isso aqui mudou". Era mais uma sensação, uma tensão no ar que antes não existia. Como se algo silencioso estivesse crescendo entre nós, mudando a forma como nos movíamos naquele espaço que sempre foi tão familiar. Pequenos gestos começaram a chamar minha atenção. O jeito como ele me olhava, às vezes demorando um segundo a mais do que o necessário. A forma como nossas conversas pareciam ter pausas mais longas, carregadas de algo que eu não conseguia nomear. E aquele silêncio, que antes era confortável, agora parecia esconder alguma coisa. Eu não sabia dizer se era coisa da minha cabeça ou se realmente havia algo ali. Mas uma coisa era certa. A dinâmica entre nós já não era mais a mesma. Naquela noite de filme, a vibe já era outra desde o começo. Fiz a pipoca, do jeito que a gente gosta, com bastante manteiga, e peguei o refri geladinho para acompanhar. A gente se jogou no chão da sala, uma rotina nossa, mas dessa vez tinha algo no ar. Uma energia diferente pairando, sabe? Meu pai já estava lá, sentado no chão, com as costas apoiadas no sofá, e eu deitei bem à vontade, usando a perna dele como travesseiro.
Era um desses momentos simples que a gente sempre curtiu, sem estresse. Ele começou a passar os dedos pelos meus cabelos, uma coisa que ele sempre fez. Mas naquela noite, cada movimento parecia ter mais intenção, como se cada carícia fosse mais profunda. Sentir os dedos dele deslizando, separando mecha por mecha, fez uma corrente elétrica percorrer minha espinha. Era um gesto familiar, mas naquele instante, parecia que cada toque ficava mais intenso, mais provocante. Eu não sabia se estava rolando uma leitura minha, carregada de mais sentimento que o usual, ou se ele realmente estava colocando um pouco mais de si naquele carinho. Meus pelos arrepiaram, e meus faróis ficaram acesos, uma reação involuntária que eu não esperava e, pelo jeito que ele pausou, ele percebeu. Teve um segundo, um olhar trocado, que pareceu suspender o tempo. Ele tinha aquele meio sorriso, sabe? Aquele que parece perguntar sem dizer uma palavra. Meu coração acelerou, batendo forte, quase tão alto quanto o som do filme que a gente nem estava mais prestando atenção. A tensão entre a gente crescia, quase como se pudesse ser cortada com uma faca. E no meio daquele silêncio ensurdecedor, com apenas o som da pipoca sendo mastigada lentamente, eu sabia que aquele momento tinha mudado algo. Não dava para dizer o que era exatamente, mas as linhas entre o conforto e algo mais profundo estavam definitivamente borradas. À medida que os meses passavam, aquele sentimento estranho dentro de mim só crescia. A gente ainda compartilhava o mesmo teto, a mesma mesa de jantar, mas parecia que cada olhar, cada palavra tinha um peso diferente. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a parecer ainda mais reservado, como se tivesse algo preso na garganta, algo que ele não conseguia ou não queria dizer. Certo dia, numa tarde quente de verão, aconteceu algo que nunca imaginei. Eu estava no quintal, tomando sol, quando meu pai saiu para regar as plantas. Sem querer, a mangueira de água passou por cima de mim, arrastando uma parte do biquíni, e ele rapidamente se desculpou. Mas seu olhar demorou um pouco mais no que ficou à mostra. Era um olhar diferente, carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar pensamentos indesejados, e voltou ao seu trabalho. Aquilo me deixou confusa. Um misto de curiosidade e desconforto tomou conta de mim. No jantar daquela noite, o silêncio entre nós era visível. Eu queria perguntar o que estava acontecendo. Queria entender aquele olhar, mas as palavras pareciam presas. Meu pai, percebendo minha inquietação, tentou puxar conversa sobre coisas triviais. Mas a tensão era evidente. A comida tinha gosto de interrogações não verbalizadas. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mais essas pequenas mudanças. Ele evitava ficar sozinho comigo no mesmo cômodo, e suas respostas às minhas perguntas se tornaram ainda mais breves. Eu sentia que precisávamos conversar, esclarecer o que estava no ar, mas ao mesmo tempo, o medo de descobrir algo que pudesse abalar ainda mais nossa relação me paralisava. Uma noite, enquanto ele assistia TV na sala, tomei coragem, sentei ao lado dele e, com a voz trêmula, perguntei diretamente o que estava acontecendo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Ele demorou para responder. O controle remoto na mão parecia pesar 1 tonelada. Finalmente, ele suspirou e me olhou nos olhos. A sinceridade e o medo misturados no seu olhar me fizeram preparar para tudo. Ele começou a falar sobre como a vida tinha sido dura desde a separação, como ele se sentia solitário e, às vezes, confundido pela proximidade que tínhamos. Disse que nunca teve intenção de me fazer sentir desconfortável e que, se algo em seu comportamento sugeria o contrário, ele estava profundamente arrependido. Achei que agora estava tudo de boa e a gente ia conseguir voltar ao nosso normal de sempre. Mas parece que o destino ou sei lá o que tinha outros planos. Cheguei em casa apertada, precisando usar o banheiro urgente. Corri até a porta do banheiro e comecei a bater, meio desesperada, chamando por ele. De lá de dentro, ouvi a voz dele, meio abafada pelo barulho da água. "Pode entrar, tô saindo!" Não pensei 2 vezes. Abri a porta e entrei. A fumaça do banho quente tinha embaçado todo o espelho, e o cheiro de shampoo preenchia o ar. Meu pai puxou a cortina do box só uma fresta, o suficiente para ver que eu tinha entrado. "Já tô acabando aqui", ele avisou. E algo na voz dele me fez pausar. Eu devia ter corrido, feito o que precisava e saído, mas por algum motivo, minhas pernas não obedeceram. Fiquei lá, parada, o coração acelerado não só pela pressa de antes. Era como se cada batida dissesse para eu ficar, para eu esperar. Ele desligou o chuveiro.
e os segundos antes de ele sair pareceram horas. Quando a cortina se abriu, ele estava lá, com a toalha amarrada na cintura, os cabelos pingando e aquele mesmo olhar, aquele que tinha mudado tudo durante a noite do filme. Desculpa a pressa, eu disse, tentando quebrar o gelo, tentando ignorar como a temperatura do banheiro parecia ter subido uns 10 graus. Eu só preciso usar o banheiro, continuei, minha voz sumindo num sussurro. Ele acenou, ainda segurando firmemente na toalha, e se afastou para me dar espaço. Enquanto eu fazia o que tinha ido fazer, a cabeça girava. Aquela proximidade, aquela tensão não eram normais, não eram simples. E, apesar de todas as conversas, todos os esclarecimentos, eu sabia que a gente ainda tinha um caminho complicado pela frente para realmente entender o que estava acontecendo entre nós. Era uma mistura de conforto, de familiaridade e de algo mais, algo que a gente ainda não tinha nomeado completamente. O laço entre a gente, que sempre foi forte por sermos só nós dois contra o mundo, agora tinha outro nível. Era mais intenso, mais complicado. Alguma coisa tinha mudado entre nós, algo difícil de explicar, mas que ambos sentíamos. Esse novo vínculo tinha a cumplicidade de um casal, o que só adicionava mais confusão aos meus sentimentos. A gente começou a compartilhar mais momentos juntos, não só os filmes ou as refeições, mas também longas conversas pela noite, caminhadas no fim da tarde, compartilhando sonhos e medos como nunca antes. A linha que separava o amor paternal do amor romântico parecia turva, e eu não sabia mais onde a gente se encaixava. Era estranho pensar nisso, porque afinal, ele era meu pai. Mas os gestos, os olhares e até o modo como a gente se movia um ao redor do outro, tudo tinha um ar de intimidade que ia além do que é comum entre nós. Não era algo planejado, não era algo que a gente tinha escolhido. Simplesmente aconteceu, e agora estávamos ali, tentando navegar nesse mar desconhecido de emoções e realidades. Eu sabia que isso não era comum, sabia que as pessoas não entenderiam. Mesmo assim, a cada dia que passava, o carinho e a preocupação que ele demonstrava pareciam ir além do dever paternal. Era como se, de alguma maneira, a gente tivesse se escolhido não só como família, mas como algo mais. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like se está gostando da história, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos. E me conta nos comentários o que você está achando. Agora vamos voltar para a história. Isso me deixava confusa, com um mix de culpa e desejo, de querer estar perto, mas também de querer manter a distância para proteger o que a gente sempre teve. Eu me perguntava frequentemente se isso era certo, se o que eu estava sentindo era real ou apenas o resultado de sermos só nós dois por tanto tempo. No fim, eu tinha que decidir o que fazer com esses sentimentos. Com esse novo laço que parecia tão certo e tão errado ao mesmo tempo. Será que ele sentia o mesmo? Será que a gente podia voltar ao que era antes? Ou esse novo normal era algo com que teríamos que aprender a conviver? Essas perguntas giravam na minha cabeça enquanto eu tentava entender não só meu ele, mas também a mim mesma, e o que nosso futuro reservava. A tensão em casa estava ficando insustentável. Cada dia que passava sem que a gente discutisse abertamente sobre o que estava acontecendo, só aumentava a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Meu pai e eu, cada um tentando se controlar, mas era claro que estávamos no limite. Naquela noite, para tentar aliviar um pouco do clima pesado, resolvi pedir uma pizza. Vai ser só uma noite tranquila, sem dramas, pensei. Enquanto a gente esperava a pizza, que parecia estar demorando mais que o usual, tive a ideia de fazer uma bebida diferente para descontrair um pouco. Gin com energético, algo que eu sabia que não era bem a praia dele, mas que talvez ajudasse a quebrar o gelo. Vamos lá, só experimenta. Acho que você vai gostar, disse eu tentando soar o mais leve possível. Ele olhou para o copo com uma mistura de curiosidade e hesitação, mas acabou cedendo. A primeira golada foi cautelosa, mas depois vi um sorriso se formar em seu rosto. Sabe que não é ruim? Comentou surpreso. Animada com a aprovação, fiz um copão para cada um de nós. A conversa começou a fluir mais naturalmente, como não acontecia há semanas. Falamos sobre coisas banais, rimos das situações engraçadas do passado, e por um momento parecia que estávamos voltando ao normal. A pizza finalmente chegou, mas já estávamos no segundo copo da bebida. O álcool estava claramente fazendo seu efeito, deixando tudo mais solto, mais aberto.
As risadas eram mais altas, e os olhares, antes carregados de tensão, agora pareciam mais calorosos, mais íntimos. Você se lembra daquela vez que tentamos fazer nossa própria pizza e acabamos queimando tudo? Perguntei, tentando manter o clima leve. Como esquecer? Sua mãe ficaria horrorizada com a bagunça que fizemos. Ele respondeu, e ambos rimos. Mas então, entre uma risada e outra, nossos olhares se encontraram. Havia algo diferente neles desta vez. Não era apenas o efeito do gin. Era algo mais profundo. Um reconhecimento do que estava crescendo entre nós. Meu coração acelerou, e eu sabia que ele também sentia isso. Pai? Comecei, mas hesitei, não sabendo como continuar. Eu sei. Ele disse, sua voz mais séria agora. Temos que falar sobre isso, não é? Concordei, nervosa. A noite tinha começado leve e divertida, mas aquele momento de reconhecimento tinha trazido tudo à tona novamente. A pizza esfriando na mesa já não importava mais. Era hora de enfrentar o que estava acontecendo, de discutir nossos sentimentos, de entender se o que tínhamos era algo que deveríamos explorar ou se era melhor tentar recuperar a relação que sempre tivemos. O que aconteceu em seguida definiu o rumo de nossas vidas de uma maneira que nenhum de nós poderia prever. Levantei com a intenção de dar um abraço nele, algo para selar nosso entendimento mútuo, um gesto de carinho puro. Mas enquanto eu me aproximava, algo no ar mudou, e aquele abraço simples transformou-se em algo carregado de uma tensão diferente, uma eletricidade que nunca tínhamos sentido antes. Quando o abracei, ele me segurou firme, seus braços envolvendo minha cintura por tempo demais, e senti o calor do seu corpo intensificar. O contato prolongado não era apenas reconfortante, era eletrizante. Ele não me afastou, e eu não tentei escapar. Estava confortável, demasiadamente confortável, envolvida naquele calor que parecia emanar não só de seu corpo, mas também de algo mais profundo entre nós. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de um novo significado, de uma percepção crescente de que estávamos à beira de algo desconhecido e intensamente pessoal. A respiração dele era suave contra meu cabelo, e eu podia sentir cada exalação como uma onda de calor que me convidava a ficar mais perto. Não havia palavras, apenas o som suave da nossa respiração e o batimento cardíaco que parecia ecoar no espaço entre nós. Foi um momento suspenso no tempo, onde tudo o que importava era o calor, a proximidade e a surpreendente sensação de desejo que começava a despertar. Está tudo bem? Ele sussurrou, sua voz rouca com uma emoção não expressa. Está tudo diferente, consegui dizer. Minha própria voz tremendo com a revelação daquilo que ambos sentíamos, mas talvez tivéssemos medo de admitir. A partir daquele abraço, as coisas tomaram um rumo totalmente inesperado. O que começou como um gesto de conforto, evoluiu para uma exploração tímida de sentimentos mais complexos e intensos. Era como se tivéssemos aberto uma porta que sempre esteve lá, escondida sob camadas de normalidade e convenção, revelando um caminho que nunca imaginávamos seguir. As consequências desse momento seriam imprevisíveis, mas, naquela noite, submersos em sensações novas e avassaladoras, nada mais parecia importar. Estávamos juntos naquela dança delicada de descobertas e desejos, movendo-nos ao ritmo de um coração que batia mais forte a cada segundo que passava. Naquele instante, tudo mudou. Seu colo, antes um simples refúgio de conforto paternal, tornou-se o epicentro de novas e ardentes descobertas. Permiti-me explorar sensações que jamais imaginei, entregando-me a um território desconhecido, onde cada toque, cada sussurro, era uma promessa demais. Ele, percebendo minha entrega, não hesitou. Com mãos decididas, ele explorava, descobrindo cada curva, cada espaço que antes era apenas familiar, mas agora se revelava de maneira nova e excitante. A forma como seus dedos deslizavam, com cuidado e ao mesmo tempo com uma urgência, traçava mapas de prazer que eu não sabia que existiam em mim. O calor entre nós crescia, um fogo que parecia alimentar-se do ar carregado de tensão e desejo. A cada movimento, a cada toque, estávamos nos redescobrindo, navegando por águas nunca antes testadas, guiados apenas pelo instinto e pela intensidade do que sentíamos naquele momento. A respiração dele no meu ouvido era uma mistura de afeto e ansiedade, como se cada parte dele estivesse atenta para descobrir até onde esse novo caminho nos levaria. E eu, perdida entre o medo e o fascínio,
deixava que ele guiasse aquela dança silenciosa, onde palavras eram desnecessárias e todos os diálogos aconteciam no idioma secreto dos corpos que se conhecem profundamente, mas que naquele dia se conheciam de um jeito completamente novo. O que começou como um simples abraço transformou-se em uma exploração mútua e intensa, onde cada gesto, cada olhar, era uma chama que apenas adicionava mais luz ao incêndio que havíamos acendido. E naquele labirinto de sensações, cada passo era um convite para descobrir mais, para sentir mais, para ser mais do que jamais fomos antes. Eu, cada vez mais entregue, sussurrava pedidos que eram atendidos com uma intensidade que só fazia crescer minha audácia. Ele, por sua vez, parecia igualmente entregue ao momento. Cada gesto e toque uma resposta ao meu chamado. Uma dança de dar e receber que nos conduzia por caminhos cada vez mais profundos de intimidade. Ficamos ali, mergulhados num mar de desejo que finalmente tinha vazado para fora. Por horas que se esticaram mais que chiclete, todo o resto do mundo deu uma pausa, como se só existíssemos nós dois, numa conexão tão funda que palavras não chegavam nem perto de explicar. Quando a onda de energia finalmente começou a se acalmar e a gente se deu conta de que estava voltando ao mundo real, não rolou aquele clima de "e agora?". Nada de cobranças, nada de desculpas esfarrapadas. Tava tudo numa boa, um entendimento silencioso de que o que rolou foi algo especial, uma daquelas coisas que você não planeja, só acontece. Lá estávamos nós, jogados um ao lado do outro, trocando olhares que diziam tudo. Foi um daqueles momentos raros, sabe? Não precisava de palavras, não tinha espaço para o drama de o que as pessoas vão pensar. Era só a gente ali, compartilhando uma vibe incrivelmente sincera e intensa. Então, quando a gente finalmente decidiu levantar e voltar para o mundo lá fora, foi tudo na mais perfeita calma. Era como se a gente tivesse compartilhado um segredo que só nós dois entendíamos e tudo bem com isso. Aquele silêncio entre a gente era o nosso jeito de dizer: isso foi épico e tá tudo certo. E com esse acordo não dito, a gente confirmava que, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, nosso laço tinha ficado ainda mais forte. Era honestidade e paixão, tudo enrolado num só, sem complicação. E por hoje é isso. Essa história terminou. Mas, se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa. Agradeço a todos que deixaram um comentário. Não esquece de dar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os meus próximos vídeos.